Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos por mais esta oportunidade de podermos aqui nos reunir à distância, nos utilizando da tecnologia que nos beneficia na Terra, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, no clima da fraternidade, do entendimento, buscando entesourar recursos que favoreçam a nossa evolução, nosso progresso. Estejamos atentos à intuição, à inspiração, que a espiritualidade possa nos trazer à mente para enriquecer nosso estudo. Que os apontamentos dessa noite também auxiliem nossos irmãos desencarnados em estágio de aprendizagem, nas nossas casas espíritas aqui representadas, aqueles que se encontram em estágio de tratamento para reequilíbrio de suas forças espirituais. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam a todos. Muito bem, dando continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 7, versículo 24, final do capítulo 7, início do capítulo 8. Então vamos lá. 7:24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res, e com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. Muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar o versículo 24, que se encontra aí na tela, que diz o seguinte: E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, nós já notamos que no versículo 23 iniciou-se um novo ciclo, o ciclo de Noé, o ciclo do repouso, em que o espírito, então, podemos definir como sendo o ciclo da regeneração, de princípio, quando então o espírito arrependido repousa por um tempo e termina a sua depuração, que é, por exemplo, a definição ou as condições definidas por Santo Agostinho para o mundo de regeneração, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ressaltando, como temos aqui feito com o Santo Agostinho no final do capítulo, na conclusão, o último parágrafo do capítulo 3, que o mundo de regeneração já é um mundo ditoso. Então, isso é o que nós precisamos ter em mente para mais rapidamente nós colaborarmos com o Mestre Jesus no advento de um plano da regeneração. Então, esses 150 dias, se nós aí atentarmos para os números, 150, 1 e 5, somando nós teremos o número 6. Exatamente o período da transição, da dificuldade. Nós aí estamos finalizando o ciclo da expiação e provas,
um ciclo de 7.000 anos, iniciado com o advento de Adão, 4.000 antes de Cristo. Adão, que representa a entrada da humanidade em termos coletivos, o plano para a iluminação da razão, 4.000 antes de Cristo, mais 2.000 depois de Cristo, 6.000 anos. Hoje estamos no início do terceiro milênio após Jesus, que é o sétimo milênio após o advento de Adão, definindo então o fim de um ciclo setenário de evolução, ciclo de provas e expiações, o início do plano da regeneração. E já na regeneração, evidentemente, como a regeneração é a antessala do mundo ditoso, então realmente na regeneração já estaremos na condição de felicidade. Não teremos mais o mal na Terra, lidaremos com o mal emocional que ainda permanece na nossa intimidade para término de depuração. Só recapitulando com Santo Agostinho, nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina e acaba por se depurar. Então, condição básica para os espíritos na regeneração é o arrependimento. Espírito endurecido, avesso ao arrependimento, não estará na regeneração, porque é o plano da calma e do repouso para a coletividade humana, o que evidentemente ainda não alcançamos na Terra. Plano da calma e do repouso, em que nós vamos lidar com os problemas emocionais, final da depuração. Então, o plano social estará saneado, os problemas estarão resolvidos, e o espírito, então, encontrará o terreno favorável para o arremate do aperfeiçoamento. Isso é importante nós aí irmos considerando. Então, 150 dias, o 6 embutido aí, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, as águas como sendo as emoções em desalinho, as emoções em descontrole, a delinquência, a violência, a indiferença moral, o egoísmo, o orgulho, a falta de empatia. É disso que estamos tratando. Disso que estamos tratando aqui. O advento, podemos também salientar que a partir do mundo ditoso, do mundo de regeneração, entraremos no plano do advento das virtudes, na pauta das bem-aventuranças. Advento das virtudes na Terra. Então, imaginemos, se nós aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo que todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, é a fonte, o sentimento é a fonte do pensamento. Se aprendemos com os espíritos esse ponto importante do Evangelho segundo o Espiritismo, imaginemos um mundo habitado por uma humanidade, toda ela virtuosa. Todos os espíritos virtuosos, já não tendo mais paixões desordenadas, que é
trabalhando aqui com os amigos, as características do mundo de regeneração, conforme Santo Agostinho. Santo Agostinho, capítulo 3, a partir do item 17. E não segundo médiuns, segundo a doutrina espírita, segundo a codificação, que é o ensino universal, generalizado, concordante dos espíritos. Desculpem médiuns que, porventura, digam o contrário a respeito do mundo de regeneração. Nós aqui temos que trabalhar com o conceito da codificação, dentro daquele sistema. Preferível rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. E pelo que nós temos comprovado nas sessões mediúnicas que nós participamos, a codificação ela vem sendo confirmada. Nós temos confirmações no nosso trabalho prático. Então, o nosso crivo é esse, o nosso trabalho prático e a codificação. Médiuns são todos falíveis, são imperfeitos. Não existe médium dono da verdade, não existe médium infalível. Todo e qualquer médium deve ser tratado como um instrumento sujeito a erros. Nós vamos analisar segundo o crivo. Qual que é o crivo? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Esse é o crivo, é o critério. A linha de corte de segurança. Então, na pauta desses pontos de mundos de expiação, mundos de regeneração, escala dos mundos, o que nós temos de mais seguro ainda é a codificação. Você está com 2 equipamentos ligados, você vai... Estou desligando. Beleza. Que dá microfonia. Sim. Então, esse é o ponto. Então, esses 150 dias é o período final de... Evidentemente que nós trabalhamos aqui com um ciclo maior de 7.000 anos a partir de Adão, mas temos os ciclos menores, os ciclos dentro de ciclos. Então, por exemplo, de Adão até Jesus, metade da semana. 3,5 na escala de 7. De Jesus até o final do milênio, 3,5. 3,5. Então, 3,5, nós viemos aí num 3,5, trabalhando os nossos fundamentos, ou dando expansão aos nossos fundamentos, a nossa base da evolução, na pauta do egoísmo, do orgulho, mas recebendo ensinamentos valiosos nesse movimento. E a partir de Jesus, inicia-se então um período definidor. O advento de Jesus é o advento para que a regeneração vá se instaurando. Então, nós tivemos, por exemplo, de 2.000 anos aí de cristianismo, todos nós sendo informados em alguma medida sobre o cristianismo, 2.000 anos. E nós, a partir de 1857, tivemos um aporte, nós já estudamos isso no Apocalipse, uma grande estrela que caiu do céu na terra. Lá estudamos no capítulo 18 do Apocalipse, capítulo 9 do Apocalipse, já faz um certo tempo, que é aquela estrela que veio trazer mais amplos componentes
amplos padrões de informações para nós, que é a doutrina espírita, 1857. Uma grande estrela, são ensinamentos luminosos, fruto do trabalho de inumeráveis espíritos que colaboram com Jesus para a implementação do reino de Deus na Terra. Então, de 1857 a 2057, por exemplo, que é uma data que tudo indica ser muito significativa, nós temos aí um período de 200 anos, que é como se fosse 10% dos 2.000 anos de advento do cristianismo, perceberam? 2.000 anos de cristianismo, 200 anos de espiritismo, reciclagem. Reciclagem. E, vejam que interessante, nós há pouco tempo comemoramos aí 150 anos do Livro dos Espíritos, não comemoramos? Comemoramos há pouco tempo? Então, se nós temos aí 150 dias, veja que interessante, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Nós aí também temos aí 150 dias de doutrina espírita. E que é um caso para nós também analisarmos com tranquilidade. Então, já trouxemos aqui para os amigos, e de vez em quando nós voltamos a esse ponto, aquela equação do Daniel, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, 2.300 dias, simbolizando 2.300 anos, que já fizemos a conta aqui, a partir de 443 a.C., e foi o ano em que os muros de Jerusalém ficaram prontos, no trabalho de reconstrução, de 443 menos 443 a.C., porque a data vai decrescendo, certo? Vai decrescendo até Jesus, e a partir de Jesus temos uma nova contagem positiva. O ano zero, e hoje estamos no ano 2021 a partir de Jesus. Então, 443 menos 2.300, menos, para ficar ajustado aí na matemática, menos 443 mais 2.300, temos o ano de 1857. Então, o ano de 1857 representa a restauração do cristianismo, cumprimento da promessa de Jesus para o Consolador, para o advento do Consolador. O Consolador viria restabelecer todas as coisas, ou seja, restaurar as deturpações que foram feitas no cristianismo. Além disso, nos fazer lembrar de tudo quanto ele nos dissera e acrescentar o que ele não pôde dizer. Então, as informações novas que temos tido acerca do mundo espiritual, da imortalidade, da vida espiritual, da reencarnação, as existências passadas, consequentemente, toda a estrutura desenvolvida por nós no passado, no mundo interior, que com o advento do grande desenvolvimento intelectual que temos hoje no mundo, então nós temos a condição de perceber o que em nós ainda está complexo em termos de sentimentos, paixões. Por isso prevaleceram as águas na terra, sobre a terra há 150 dias. Por quê? A partir desse movimento de secagem da água que nós vamos estudar a partir do capítulo 8, nós já vamos entrar num novo período, um novo ciclo na Terra. Então, evidentemente que
a partir do momento em que a água seca, que a água baixa, depois precisa secar o que? O barro. Aí nós vamos ter o surgimento de quê? Muitas moscas, muitos insetos. Notaram? Então, as águas baixam, depois é preciso fazer o trabalho de secagem, de secagem. Então, isso é importante, nós irmos considerando. Então, se a doutrina espírita é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Então, a doutrina espírita representa um aporte valioso de informações para alavancar o progresso moral da humanidade. Mas a doutrina espírita, pelo menos até o presente momento, não alcançou ainda uma grande escala de divulgação e abrangência no mundo. Não alcançou. Infelizmente. Por causa do endurecimento dos corações, do materialismo, que não admite a vida espiritual. Então é por isso que, mesmo no Brasil, a doutrina espírita não prevalece. Não prevalece. Embora aqui no Brasil a doutrina espírita esteja, permeie, de certa forma, o inconsciente coletivo em uma certa medida. Em função dos médiums aí de destaque, o Francisco Cândido Xavier, principalmente, Divaldo Pereira Franco. Então, aí existe um chamado, feito um chamado. Mas, evidentemente, que a doutrina espírita não é a única alavanca. É uma das alavancas. Então, compete a nós que estamos aí estudando a doutrina espírita, estamos militando no território da doutrina espírita, nós, pelo menos, não perdemos tempo e alavancarmos a nossa evolução moral, transformação moral, para sermos, no mínimo, pelo menos exemplos positivos para quem nos observa. Então, vejam bem, nós viemos aí nesse ciclo de 7.000 anos, digamos assim, desde Adão até Jesus, abrindo a mente para as leis morais. E à medida que essas leis morais vão sendo interiorizadas em uma certa medida, mesmo nós ainda nos entregando aos movimentos complexos que fazem parte da história da humanidade, até há bem pouco tempo, até demonstrando aí um grau de atraso moral enorme da nossa coletividade, a partir de Jesus nós já recebemos um incremento. E hoje nós encontramos aí num limiar, tanto que os espíritos anunciam a separação entre o joio e o trigo, o movimento de transmigração, que nós temos notícia que realmente está em andamento. Nas nossas reuniões práticas de espiritismo, nossas reuniões mediúnicas, nós temos tido com frequência notícias desse movimento de transmigração, não só na nossa, mas de outros grupos. E quando nós notamos que no nosso grupo e em outros grupos as notícias são as mesmas, nós não vamos então percebendo uma uniformidade, uma generalidade da informação, caracterizando aí um grau de concordância, de veracidade. Porque esses médiuns não estão em contato uns com os outros, todos aí focados nos seus trabalhos,
e essa informação vem sendo, então, confirmada, que nós aprendemos aí com Allan Kardec na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do banimento, do exílio. Estamos constatando que está realmente acontecendo. Então, aqueles espíritos endurecidos, cristalizados nas paixões, impermeáveis ao bem, impermeáveis ao amor ao próximo, e esses serão os espíritos, são os espíritos que vão sendo retirados. Eu pergunto aos amigos se tem aí algum comentário até o momento. Para nós irmos aí avançando. Então, nesse ciclo, nesse movimento de prevalecimento das águas, nós vamos sendo, em termos coletivos, impactados. Terremotos, pandemias, guerras. Então, nós vamos notar que desde 1870, desde a partida de Allan Kardec, aqui na Terra tivemos movimento de acentuada complexidade sociológica a partir de 1870, com 3 grandes guerras, entremeadas por pequenas guerras, revoluções sangrentas, pandemias, e inclusive na Segunda Guerra Mundial, com grandes aberrações aí no campo da sociedade, campos de concentração, lançamento de bombas atômicas. Várias ditaduras, né? Oi? Várias ditaduras ao longo do mundo. O fascismo predominando aí, o fascismo permeando várias coletividades, inclusive a brasileira. A sociedade brasileira sempre esteve aí permeada pelo fascismo, pelo totalitarismo, e ainda hoje existe um flerte com esse tipo de movimento. Para nós vermos o grau de dificuldade de nós transformarmos a sociedade numa verdadeira pátria do Evangelho, segundo o padrão trazido por Jesus. Porque quando nós falamos, por exemplo, em sociedade que reflita o Evangelho é aquele tratado que retrata os atos ditos e feitos de Jesus. Então, se é uma sociedade dita do Evangelho, ela precisa refletir a vida de Jesus, a sua conduta. Esse é o ponto. Então, por exemplo, Santo Agostinho, o espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a lei de amor, ele vai dizer assim, no capítulo 11, nos seus textos: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Essa é uma síntese do ideal de Jesus. O ideal de Jesus na Terra? Qual era o ideal de Jesus na Terra? Implementar o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? É o reino do amor, da bondade, da não violência. Então, por aí nós vemos a dificuldade da doutrina espírita, por exemplo, alcançar os corações em grande escala, porque a doutrina espírita contraria os propósitos dos corações. Não é o que aprendemos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo do dever, que a princípio o dever é muito difícil de ser praticado porque ele contraria os impulsos do coração ou os desejos do coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso que a doutrina espírita
ela não alcançou uma difusão, não encontrou um lar nas casas mentais da coletividade brasileira em grande escala. Por quê? Porque aqueles ideais espíritas cristãos, conforme estão no Evangelho segundo o Espiritismo, são difíceis de serem adotados pela coletividade. A coletividade não quer adotar. Nós, enquanto coletividade, não queremos abrir mão das nossas paixões, do nosso, que em última análise é o egoísmo. E aqui, quando eu digo isso, estou trabalhando um conceito espírita, que a maior chaga da sociedade é o egoísmo. Não fui eu que estou trazendo nenhuma novidade. Estou apenas repetindo o que os espíritos dizem. Então, esses 150 dias, então tudo aquilo que, enquanto coletividade humana, nós viemos alimentando ao longo dos milênios, notadamente a partir de Adão, nesses 6 últimos milênios, encontrou um campo fértil de expressão no século XX. Uma facilidade. Nós comentamos no nosso estudo do Apocalipse na sexta-feira. Por que é que cristãos, por exemplo, simpatizaram com Hitler? E muitos simpatizaram com Hitler mais do que com Jesus, a ponto de irem dando campo para que ele fizesse o que fizesse na Terra. Ou Mussolini. Então, nós precisamos fazer uma reflexão profunda na nossa própria intimidade, porque nós precisamos identificar o bem e o mal, fazer a seleção e não dar expansão ao mal, privilegiar o bem. Mas quando isso toca no interesse pessoal, aí se encontra a dificuldade. E é por isso que nosso trabalho, é o trabalho de não julgar, mas é o trabalho de fazer análise. E nós temos que colocar na equação que nós temos aí 2/3 da humanidade constituídos por espíritos selvagens e semi-civilizados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Então, nós encontramos lá os 3 grupos: os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados. Os mais adiantados são aqueles capacitados a adotar o Evangelho como norma de conduta, que são os mais adiantados. Os selvagens e os semi-selvagens estão em condições? Coletivamente falando, não. Individualmente, pode ter alguns que vão sobressaindo, mas coletivamente, não. Quem são os mais capacitados? Os chamados mais adiantados, conforme Santo Agostinho vai dizer lá. Mas quando os mais adiantados, que somos nós, começamos, por exemplo, nós estávamos comentando isso antes do estudo começar, nós ainda fazemos campanhas anti-vacina e ainda questionamos a esfericidade da Terra, nós notamos que nós ainda não estamos em condições também de entrar nesse terreno. Certo, amigos? Todo aquele trabalho dos gregos, inclusive Eratóstenes descobrindo que a Terra é redonda, e de outros que catalogaram os fenômenos, tudo isso parece que hoje não tem muito valor. Não tem muito valor. Então é por causa dessa complexidade, amigos. 150, nós estamos aqui na Terra hoje, um grande contingente de espíritos reencarnados, para darmos o passo definitivo. 6 milênios em que a humanidade foi tendo a oportunidade
de reencarnação ampliada, particularmente do século XX a esta data, porque de 1950 para cá, por exemplo, saltamos de 2 bilhões para 8 bilhões de criaturas reencarnadas. Ok? Então é um período de 150 dias aí, um ciclo pequeno dentro de um ciclo maior, em que amplamente favorece a reencarnação de todo tipo de mentalidade para o atestado final. Declaro para os devidos fins que eu não estou em condições de permanecer na Terra, na regeneração, por causa do meu embrutecimento, do meu egoísmo, ou declaro para os devidos fins que eu estou preparado. Eu não faço acepção de pessoas, que eu busco amar o próximo, busco praticar o bem, enfim. Essa é a dificuldade, a nossa dificuldade, tá? Então, nós estamos trabalhando mais apertadamente, vamos colocar assim, de Jesus para cá, e de 1857 para cá, para a refundição das nossas bases. Das nossas bases. As bases que são postas no coração do homem para o bem, questão 907. Então, nós aqui trabalhamos muito as paixões, falamos muito das paixões, e aprendemos que o princípio que dá origem às paixões não é substancialmente mal. Foi posto no coração do homem para a realização de grandes coisas, questão 907, tá? Porque o princípio que deu origem às paixões, ao egoísmo, ao orgulho, é o amor. Amor próprio exacerbado. Amor próprio exacerbado, certo? Agora, nós temos a prerrogativa do livre-arbítrio. E a cada instante, nós podemos complicar ou podemos melhorar a nossa condição e melhorar, inclusive, a condição do mundo, pelo que nós fazemos no mundo, pelo que nós escolhemos no mundo. Nós temos hoje o desafio de identificar os falsos profetas, particularmente no próprio meio espírita, que são aqueles que confundem, amigos. Confundem. No tempo de Allan Kardec, havia um controle. Passava-se pelo crivo da razão e do bom senso as comunicações dos espíritos. Perdemos esse trabalho aqui na doutrina espírita, particularmente no Brasil. Esse trabalho de criterioso, de uma análise coletiva, se perdeu. Então, os médiums hoje, eles psicografam e eles editam seus livros. E nós vamos encontrar vários frontalmente contrários ao ensino universal generalizado que a doutrina espírita traz. Preciso ficarmos atentos a esse movimento, amigos, porque os falsos profetas se encontram também no nosso meio. Já temos dito aqui, não existem médiuns infalíveis. Não existem médiuns infalíveis. E nós devemos estar atentos e com um pé mais atrás ainda para médiuns que só recebem espíritos superiores, espírito de ponta. Temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado com médiuns
que só recebem espíritos elevados, espíritos superiores. Tem acontecido. Médiuns que têm qualquer evento na pauta do escândalo que acontece no mundo, o médium é consultado para dar o seu parecer. Vamos tomar cuidado, amigos. Tomar cuidado com isso. Porque nós mesmos vamos alimentando. Nós mesmos vamos alimentando a idolatria, nós mesmos vamos alimentando uma infalibilidade mediúnica, nós mesmos vamos criando os médiums, os médiums principais, e nós vamos perdendo o nosso livre-arbítrio de analisar. Já dizia João, não creais em todo espírito, mas vede se os espíritos são de Deus. João, vem o Espírito Erasto, no livro dos Médiuns, dizer: é preferível rejeitarmos nova verdade do que adotarmos uma mentira. O Espírito Superior não fica chateado se nós não concordarmos com ele, não, amigos. Não fica. Já o espírito complicado, ele fica. Vai ficar chateado. Então vamos tomar cuidado. Não vai gostar muito. Então vamos tomar cuidado. Nosso critério é estarmos atentos. Porque os espíritos, Jesus já dizia, surgirão falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Então nós estamos vivendo esse movimento de confusão. 150 dias. Todas as ideologias complexas estão tendo voz atualmente. Todas. Todas as ideologias complexas. Nós já estudamos aqui o que devemos fazer perante essas ideologias, questões 833 a 842 do Livro dos Espíritos, que é um guia seguro para nós nos posicionarmos, certo? Porque a melhor ideologia, a melhor religião ou a melhor ideologia é aquela que mais homens de bem produz e menos hipócritas, que mais busca o bem comum. Então esse é o nosso crivo, esse é o nosso critério, é o nosso critério. E que nós podemos, então, trabalhar nesse sentido aí de atenção, vamos ter cuidado. Então vamos lá, vamos passar para frente. Capítulo 8. Então vejam bem, aqui nós estamos trabalhando já o início de uma nova etapa, né? Porque no capítulo 7, nós vemos que lá no versículo 23, que permaneceu Noé. Ou seja, Noé, ficou somente Noé, e os que estavam com ele na arca. Então é o seguinte, é o cotejo, identificação do que precisa ser transformado, a identificação do bem e do mal na intimidade, porque identificando o bem e o mal na minha intimidade, por associação natural no contato social, eu vou identificar a intimidade do próximo. O que eu identifico na minha intimidade, eu vou identificar na intimidade do próximo. Por meio do que o próximo expressa, por pensamentos, palavras, sentimentos, ações. Então eu vou saber me posicionar, vou saber colaborar com esse próximo na pauta do oferecimento de bons exemplos. Certo, amigos? Nós precisamos saber identificar, porque os enganadores estão por todo lado. Os mentirosos, os hipócritas. Então é preciso ter cuidado. Então, inicia-se um novo ciclo.
E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. E lembrou-se Deus de Noé. Evidentemente que Deus, Pai, o Criador, não se esquece de ninguém. Esse aqui é um movimento interno. Movimento interno. De autocrítica, autoconhecimento. Lembrou-se Deus de Noé. Lembramos-nos de todo o nosso arcabouço, das nossas elaborações, do nosso trabalho. Essa memória é onde normalmente encontramos componentes que, devidamente trabalhados e redimensionados nas condições atuais, vão nos ajudar a definir a nossa postura, encontrando até mesmo soluções. Quando falamos de inspiração ou de intuição, temos que fazer a conexão entre aquilo que vem é que às vezes nada mais é que um toque indutor que vai instaurar a inspiração ou intuição do que propriamente o padrão inteiro. É o que nós aprendemos em doutrina espírita. O que os espíritos nos inspiram é um toque indutor. Os espíritos não vão nos dizer, em linha particularizada, o que nós devemos fazer. Eles vão nos traçar as linhas gerais. Então, por exemplo, as linhas gerais estão traçadas no Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Podemos dizer, amai-vos. Evangelho segundo o Espiritismo explica o amai-vos. Instruí-vos. O Livro dos Espíritos explica o instruí-vos. Conhecimento acerca da vida espiritual, do mundo espiritual. Do ponto de vista interno, nós vamos então fazer aquele levantamento do quê? De todo o animal, de toda a res que estavam com ele na arca. Revisão das conquistas interiores. Então, por exemplo, nós já falamos aqui, na regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Se acaba por se depurar, é preciso, então, lembrar que ainda permanece, carecendo de depuração, que é o arremate. O arremate, amigos. Se nós temos quem tem o ímpeto de matar o próximo e ainda mata nos dias de hoje, não vai dar conta de superar a regeneração. Não vai dar conta. Muito dificilmente. Vai precisar do quê? É um espírito que traz uma esteira de reflexos muito firme na sua intimidade de rotina. Então ele vai precisar de aplicar uma força de vontade muito grande para que na próxima existência essa tendência não prevaleça. Vamos lembrar, na regeneração, nós não vamos ter nem mais a expiação para nos ajudar. O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos ter um corpo aleijado para nos impedir de agir assim ao assado, nos prostrando numa cama. Isso é tônica de mundo de expiação. Certo? Inclusive, quando a gente estuda esse assunto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho vai dizer que no mundo
No mundo de regeneração, ninguém se acha em expiação. Está lá também, tem essa frase. Ninguém se acha em expiação. Então a gente precisa ir juntando os itens para formar um quadro geral. Então não vai ter expiação. Vai ter na regeneração. Você vai ficar. Nós vamos ter que nos preocupar, ou vamos ter medo de que de uma hora para outra alguém joga uma bomba na nossa casa? Não vai ter isso. Isso não vai acontecer. Que alguém vai pular um muro de arma em punho? Não vai acontecer. Esses espíritos não estarão na Terra, amigos. É o que aprendemos. É o que nós aprendemos com a codificação, tá? Então nós, no mínimo, não podemos ser dos tais. No mínimo. Não é? Podemos ser dos tais. Então, e lembrou-se Deus de Noé, de todo animal, de toda a res que estava com ele na água. Então a nossa lembrança, na regeneração, vamos supor que já estamos na regeneração, tá? O que vai acontecer na regeneração? Primeiro, certamente lá na frente, nós vamos lidar com lembranças das existências anteriores, de forma espontânea. A mediunidade estará bem mais desenvolvida. Vai ou não vai? O espírito é imortal ou não é imortal? Existe a reencarnação ou não existe? Existe mediunidade ou não existe? Então, o que é agora, no plano da expiação, é restrito, na regeneração vai ser amplo. Porque a humanidade estará em condições morais de lidar com esse arcabouço. Então é por isso que está dito aqui. E lembrou-se Deus de Noé, de todo animal. Então nós vamos ter condições de fazer um cotejo do passado, sondarmos as existências anteriores, notarmos o que trazemos no nosso arcabouço, intelecto e moral, que são conquistas. Fizemos mau uso dela no passado? Fizemos. Mas hoje nós não fazemos mais esse mau uso. Então, na regeneração, nós vamos nos lembrar, vamos fazer aquele levantamento. E quem trabalha hoje com a mediunidade já está tendo essa oportunidade de terem, pelo menos, informações. Nós não temos lembranças ainda, mas nós temos tido informações por meio da mediunidade e por meio de sonhos. Se nós hoje, misericórdia divina, tem nos favorecido na prática mediúnica, com informações, e no campo interno, com sonhos retrocognitivos, e que nós comprovamos daquelas emersões na reunião mediúnica, vamos imaginar mais à frente na regeneração. Nós vamos ter lembranças, naturalmente, porque é um movimento progressivo. Movimento progressivo. Chico Xavier, por exemplo, tinha lembranças nítidas. Então, é uma característica da mediunidade, do trabalho mediúnico, principalmente o trabalho mediúnico com Jesus, que é o que estamos buscando aqui salientar no nosso trabalho. Trabalho mediúnico com Jesus. Então, é a revisão das conquistas anteriores que estão conosco na arca e vão permanecer conosco na arca. Evidentemente que o animal, a res, não vai mais sair a campo, como sai hoje. Não vai mais sair a campo. Na regeneração não vai sair a campo. O animal, o leão, fera, as bestas feras que já estudamos aqui no início de Gênesis,
A res. A res é o quê? Qual é o símbolo da res? A res é aquele animal que ele come a erva verde, mas de cabeça voltada para baixo e a erva rasteira. É a res. E ela fornece alimento, fornece carne. Então, simboliza o movimento da inconsciência plena. Quando nós vamos, então, adotando sistemas, ideologias, sem discernimento, sem identificarmos com profundidade entre o bem e o mal, e vamos adotando, e vamos, então, fornecendo esse tipo de alimento para a comunidade. Nós vamos multiplicando determinados conceitos que nós já vemos aí na sociedade, que não são mais adequados, mas por um movimento ainda de tendências do passado muito fortes, que hoje, amigo, nós temos na Terra hoje, reencarnados, nos vários países, espíritos que alimentaram totalitarismos no século XX, já estão de volta. Das mais variadas expressões. Estão de volta. Para reciclagem. Estão aí no mundo. E nós vemos que muitos estão querendo, com saudade desse tempo, querendo implementar essas dificuldades ainda no mundo. Temos aí, numa grande escala, uma guerra acontecendo. Um movimento imperialista. Totalitarismo, tentando permanecer. E é um movimento que tem acontecido em grande escala no mundo. Então, nós temos que sondar com profundidade, no nosso campo interior, qual é o nosso ideal. Nosso ideal espírita, o nosso ideal profundo, ele está efetivamente alinhado com a doutrina espírita, com o que Jesus fez no mundo, com o que ele praticou, com o que ele exemplificou, está visceralmente alinhado. Porque o verdadeiro espírita, nós estudando o livro dos médiuns, lá na capítulo 3, item 28, que trata dos tipos de espírita, são 4 tipos de espíritas. Mas o verdadeiro espírita é o espírita cristão, que é o que não se contenta em admirar a ideologia espírita, mas é o que a pratica até as últimas consequências. Os outros não são ainda verdadeiros espíritas, estão no caminho. Vocês podem estudar o assunto lá. Então, o nosso propósito, fazendo esse tipo de trabalho que fazemos aqui, de estudo aprofundado, é realmente nós descermos as entranhas da nossa intimidade, para sondar o que permanece conosco na arca, que é a casa mental, com seus 3 compartimentos: subconsciente, consciente, superconsciente. O que permanece na nossa esfera de ideais, no nosso mundo íntimo? Porque é isso que vai ser exteriorizado. Não é o que nós falamos que vai ser exteriorizado, mas é o que nós buscamos sentir, viver e praticar. É o que vai ser exteriorizado naturalmente. Agregando
os esforços por domar as inclinações más e o trabalho de transformação moral. Então, amigos, nosso tempo está esgotando. Na semana que vem, nós vamos estudar que Deus fez passar um vento sobre a terra. O vento, amigos, é o símbolo da filosofia. Por exemplo, a doutrina espírita. É o vento. E nós vamos estudar na semana passada. E vamos notar que o vento, e Deus fez passar o vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então, na semana que vem, nós vamos estudar esse assunto e iniciar, então, o trabalho do capítulo 2. Que Jesus nos ilumine.